noite pra vocês, sejam bem-vindos, como que vocês estão? Bom, hoje eu vou falar sobre um caso que é real, mas também envolve um serial killer. É só eu gravar que começa as motos passando nessa rua, mas enfim. E hoje eu vou falar sobre o Jeffrey Dahmer. Ele também foi um serial killer dos Estados Unidos, mas também um canibal. Então é sobre a história dele que eu vou contar hoje pra vocês. Dahmer nasceu no dia 21 de maio de 1960. Em 1968, a família se mudou para Ohio. O pai de Jeffrey relatou que ele foi abusado sexualmente por um vizinho neste momento. O próprio Jeffrey afirmou que não se lembra dessa coisa, do abuso. E o abuso pode, sim, ter sido um fator de confusão e hostilidade de gênero. Já aos 18 anos, Dahmer morava sozinho. Nessa época, os pais estavam enfrentando um sério divórcio. Como ele já estava com 18 anos, então, judicialmente, ninguém, ele não tinha que ter uma custódia de alguém. E também, morando já sozinho, pra quê, né? E isso fez com que ele se afastasse mais da família, cada vez menos tendo o apoio emocional. Em 78 também, no dia 18 de junho, Dahmer pegou Steven, de 19 anos, pedindo carona. Dahmer levou Steven para casa dele, eles tomaram umas cervejas, e quando o Steven tentou sair, Dahmer o espancou com uma barra e o estrangulou com ela. Nas semanas seguintes, ele metodicamente tirou a carne de seus ossos, esmagou os seus ossos e descartou aos poucos os restos mortais dele no quintal. Dahmer disse que ele matou Steven porque ele não queria que ele fosse embora. Ele não queria ficar sozinho. Um jeito bacana, né, de manter uma pessoa do seu lado. Mas não adiantou nada, porque ele acabou tirando a vida do rapaz. Mas a insanidade de Dahmer era tão forte que pra ele não se contentava só de ficar ali alguns momentos com a pessoa e depois ela ir embora. Ele tinha esse desejo por matar e depois ficar com o corpo já sem vida. Pelo menos um sobrevivente de um ataque de Dahmer relatou que depois dele estar no apartamento de Dahmer, por livre e espontânea vontade, ele mencionou que queria sair, e a atitude de Dahmer mudou. A sua voz ficou em pânico e então o ataque começou. No entanto, o fascínio de Dahmer com a morte e os mortos já tinha sido pronunciado no momento em que ele pegou Steven. Amigos disseram que Dahmer gostava de pegar os animais que eram atropelados e levava até a parte de trás de casa, onde ele tinha um galpão. E lá ele esfolava os bichos e depois os enterrava. Dizem até que ele pode ter matado alguns cães e gatos da vizinhança e até ter colocado uma cabeça de um cachorro em uma estaca. Em 29 de dezembro de 78 também, ele foi empossado no exército e em 26 de março de 81 ele foi dispensado. Em 86, Dahmer foi preso quando se expôs deliberadamente enquanto urinava na frente de um grupo de crianças em Milwaukee. Outra versão da história diz que ele estava se masturbando. Em setembro de 87, houve o assassinato do Steven Tuomi, de 24 anos. Dahmer alegou que ele acordou em um quarto de hotel e encontrou Steven morto ao seu lado.
sem memória de ter feito nada com ele. Então ele comprou uma mala grande e transportou o corpo dito homem até a casa de sua avó, aonde ele passou a descartá-lo, como havia feito anteriormente com o Steven Hicks. 9 anos se passaram entre um assassinato e outro. Então poderia até se dizer que foi um assassinato só, por conta do tempo da linha, né? Ser muito grande, de 9 anos. Já em janeiro de 88, Dahmer ofereceu dinheiro a James Doxator, de 14 anos, para posar nu. O garoto aceitou, porque precisava do dinheiro, então eles foram até a casa da avó de Dahmer. Lá, após o ato do encontro entre dois corpos, vamos deixar assim, Dahmer o drogou e depois o estrangulou. A essa altura, Dahmer já estava usando os mesmos métodos, né, de estrangulamento e destruir os restos mortais. Em janeiro de 89, Dahmer foi condenado por agressão sexual de segundo grau e sedução de uma criança para fins imorais. Condenado, então, em 23 de maio, a 5 anos e 3 penas a serem cumpridas condicionalmente, sendo que, na verdade, ele serviu 10 meses e depois começou o resto do tempo em liberdade condicional. Em junho de 91, finalmente deu-se por fim as matanças de Dahmer, porque um rapaz chamado Tracy Edwards, de 32 anos, escapou do apartamento dele, ainda com uma algema na mão, e saiu correndo pela rua, até que ele avistou uma viatura policial, acenou para eles, e então ele levou os policiais até o apartamento de Dahmer. E lá eles encontraram um horror, porque Dahmer tinha as fotos das vítimas anteriores dele, muitas das vítimas desmembradas já. Tinha um tanque com ácido e na geladeira haviam sacolas e mais sacolas de restos humanos, que ou ele guardava como troféu ou para depois acabar comendo. Em janeiro, no dia 14 de janeiro de 92, Dahmer ele se declarou culpado, mas insano, em 15 dos 17 assassinatos que alegou ter cometido. Porém, em fevereiro, no dia 15, por maioria de votos, sendo 10 contra 2, o júri considerou Dahmer são em cada assassinato. E no dia 17 de fevereiro do mesmo ano, Dahmer foi condenado a 15 prisões perpétuas consecutivas. Na sentença, Dahmer leu uma declaração preparada na qual ele expressou tristeza pela dor que causou. Eu sabia que estava doente ou mal, ou ambos. Agora acredito que estava doente. Os médicos me falaram sobre a minha doença e agora tenho um pouco de paz. Agora sei quanto mal causei. Tentei fazer o melhor que pude. E poderia, após a prisão, fazer as pazes. Simples assim, é? Agora sei que ficarei na prisão o resto da minha vida. Sei que terei que recorrer a Deus para me ajudar a passar cada dia. Eu deveria ter ficado com Deus. Tentei e falhei, e criei um holocausto. Obrigado, Deus. Não haverá mais mal que eu possa fazer. Eu creio que somente o Senhor Jesus Cristo pode me salvar dos meus pecados. Aí mais tarde ele se declarou culpado de assassinato agravado em Ohio, na morte de sua primeira vítima, o Steven Hicks.
E no dia 28 de novembro de 94, Dahmer morreu sendo assassinado na prisão. Vocês querem saber como ele morreu? Quer, né? Então, ele e mais 2 presos foram designados à limpeza dos banheiros da prisão. E nisso, os guardas levaram eles, né, até o lugar para fazerem o serviço e deixaram eles lá por cerca de 20 minutos. Quando os guardas voltaram, Dahmer já estava com muito sangue, estava desacordado e levaram ele para o hospital. Mas acabou morrendo porque tinha muitas fraturas cranianas. E posteriormente os outros 2 presos que também o ajudavam na limpeza também foram mortos. E é isso, gente. Não tem mais muito o que contar, não, senão eu vou ficar enchendo linguiça aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, falar pros amigos, né? Se inscrever também, que não custa nada, não é cobrado nada de vocês. É de graça. A única coisa que custa são 2 segundos. Só isso. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Beijinho.